Talíria Petroni, deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Agradeço ela saiu lá da reunião para nos atender nossa audiência. Muito obrigada, deputada. Bom dia, senhora. Bom dia, bom dia. Estou aqui, saí aqui da CCJ para conversar um pouquinho com vocês. Bom, há uma expectativa de que a CCJ hoje libere Brazão. É essa a sua expectativa também? Vocês estão atuando para evitar isso? Queria saber como é que está a temperatura aí na Câmara dos Deputados em relação a isso, deputada. Então, Fabíola, começaram agora as discussões sobre o parecer do relator, que é pela manutenção da prisão, mas a gente já escuta que alguns partidos, quando a decisão chega a plenário, tendem a liberar suas bancadas, porque para que se mantenha a prisão do Brazão, a gente precisa de 257 votos depositados ali em plenário. Então, se os deputados decidirem não votar, a gente pode ter uma decisão desfavorável em plenário. Mas o mais importante é o absurdo que é isso, né? A gente está há 6 anos aguardando o desfecho de um crime que chocou o Brasil, de um crime político que expressa uma relação promíscua entre política e crime no Rio de Janeiro. As milícias dominam hoje quase 60% do território, uma grande quantidade de bairros da capital, estão espalhados no estado inteiro e conduzem a política do Rio de Janeiro. E esse crime é a expressão disso. E há uma prisão que é uma prisão preventiva. A família Brazão, ela tem poder político, ela tem poder econômico, ela tem residência no exterior. A gente vem aí de 6 anos de obstrução de justiça que dificultam, inclusive, a resolução desse crime. Então, é por isso que precisa ratificar essa prisão, porque 6 anos já foi tempo demais. A gente tem 5 execuções, que são as queimas de arquivo, que tiraram de cena pessoas que poderiam ser fundamentais para a resolução do crime. A gente teve o sumiço do carro usado na execução, da própria arma usada na execução. A gente tem as câmeras do dia apagadas. Então, ao longo desses 6 anos, inclusive no exercício parlamentar do deputado, houve uma série de passos que levaram à obstrução da justiça. Talíria, a prisão preventiva. Deputada, a senhora está falando aí sobre os vários pontos. Na sua análise, na análise do PSOL, não há dúvidas de que Brazão é um dos mandantes da morte de Marielle? Para vocês, diante das provas apresentadas, isso já está claro? As provas são robustas e quem tem que dar o desfecho disso é a justiça. Não é o PSOL que tem que avaliar se há dúvidas ou não. No nosso entendimento, há provas robustas no relatório da Polícia Federal, na decisão do Supremo, na ratificação dessa decisão por parte do Ministério Público. Então, não somos nós que temos a opinar aqui ou acolá. O que a gente entende é que a justiça está apresentando, a partir de provas, os mandantes desse crime brutal que abalou a democracia brasileira e que é chocante para a nossa democracia o parlamento não ratificar essa prisão preventiva diante de uma série de passos que obstruíram essa investigação nos últimos 6 anos. Isso é uma afronta à família, aos amigos de Marielle, ao povo que elegeu Marielle, mas é uma afronta à democracia brasileira. Agora, deputada, tem um detalhe que ontem, conversando com um colega seu, até um deputado que está na sua linha, na linha de que vai ser uma vergonha para a Câmara se o Chiquinho Brazão for solto. E ele dizia ter ouvido que o que é ruim pode ficar ainda pior, porque está se armando uma espécie de uma manobra. Os parlamentares registrariam o quórum para que a sessão iniciasse lá no plenário e depois sairiam. Então, negariam os 257 votos pela ausência. Em certa medida, eles abririam a cela do deputado Chiquinho Brazão sem encostar, sem deixar as digitais na chave. A senhora ouviu esse risco, ouviu articulação nesse sentido? Infelizmente, sim. É o que a gente tem ouvido, que alguns partidos vão não só liberar sua bancada, como há uma articulação para que os deputados não depositem o seu voto no momento do plenário. Como
para ratificar a prisão, a necessidade são de 257 votos depositados, efetivos. A tendência, né, a possibilidade de não haver a prisão ratificada, ela está colocada. Por isso, inclusive, que a gente precisa visibilizar isso. Aqueles que não depositarem o seu voto nesse momento, sem uma justificativa plausível, estão coniventes com essa fratura na democracia brasileira, no meu entendimento. Então, vamos trabalhar para que isso não ocorra. A gente está falando de uma prisão preventiva. A prisão preventiva ela ocorre quando há possibilidade de interferências no curso da investigação. E isso já ocorreu, evidentemente, nos últimos 6 anos, e pode ocorrer, já que os acusados de serem mandantes têm poder político e econômico extremo. A senhora acredita que vai ter algum... qual é a sua avaliação? O governo está apoiando ou não está apoiando que haja punição ao Chiquinho Brandão? Porque a base do governo tem muita gente do Centrão, muita gente que apoia o Chiquinho Brazão. A senhora acha que o governo vai ajudar ou não? Olha, a gente está há 6 anos aguardando algum passo concreto para caminhar para o desfecho desse crime político que abalou nossa democracia. E é preciso que a gente tenha a ciência de que só foi possível isso acontecer com a entrada do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, no caso. Então, 5 anos de obstrução de justiça, de troca de delegados, no momento em que a condução se dava no próprio Estado. E agora que houve uma decisão política efetiva de um governo de apresentar a resposta para a sociedade, é que a gente teve o desfecho, né? O início do desfecho, porque aí preciso dizer aqui que, para mim, não acaba aí. A gente ainda tem que ver melhor as motivações, a gente precisa pegar esse fio do que são as milícias e desfiá-lo. A gente tem a oportunidade, se é possível falar essa palavra num momento tão duro, né, de uma execução tão brutal, mas a oportunidade de enfrentar contundentemente as milícias, de dar passos frente a isso. Então, eu acho que só foi possível a gente estar no patamar que a gente está a partir de um governo que entendeu que era importante para a democracia apresentar o resultado dessa investigação. E a gente vê, deputada, até queria te fazer uma pergunta um pouco mais ampla, né? Hoje todo mundo está analisando esse caso da CCJ, não como um caso que está sendo analisado a questão do caso Marielle, e sim essa medição de força com o Supremo, e sim essa medição de força do bolsonarismo, né? E alguns dizem o quanto nos últimos tempos esses parlamentares bolsonaristas com o nariz empinado, enchendo o peito para enfrentar tudo, né? Por exemplo, o caso Elon Musk, inclusive nesse momento vários já defendendo publicamente a liberação do brasão, né? No caso Marielle. Como é que a senhora analisa essa retomada aí, até desse orgulho aí, e de bater no peito? Sim, a gente defende do bolsonarismo. Há uma força maior agora do bolsonarismo? Como é que a senhora analisa isso? A gente está num momento de reconstrução do nosso país. Isso se deu com a eleição de Lula nas urnas, mas é preciso reconhecer que o bolsonarismo ainda segue forte e organizado, mesmo depois de um presidente que imitou pessoas com falta de ar durante a maior crise sanitária que a gente viveu, quando a gente teve a ciência atacada, a vacina demorou para chegar do povo. Mesmo assim, a gente teve uma parte considerável da sociedade que apostou ainda nesse projeto, o que diz muito sobre nossa responsabilidade ainda de seguir nessa continuidade de mudança de rumo político do Brasil. E agora, o que se expressa nas posições políticas bolsonaristas nada mais é do que o que são esses representantes políticos do bolsonarismo. E que a gente viu no 8 de janeiro, a mobilização por uma tentativa de golpe, a organização de uma tentativa de golpe dentro de gabinete, o que foi durante o governo Bolsonaro o gabinete de ódio, né, organizado para espalhar fake news com dinheiro público.
no momento em que esses deputados publicamente ousam Caiu a ligação. a altura do brasão. Voltou, deputada, voltou. Voltei. Eu dizia que para mim não é surpresa ver os deputados que são os mesmos que foram contra a vacina, que defenderam mais armas circulando na população, infelizmente, muitos deles se organizaram para mobilizar a tentativa de golpe do 8 de janeiro, que são os mesmos que, nesse momento, querem a soltura de brasão, sabe? A gente... Sim. Inclusive, a senhora diz uma coisa, deputada. Só uma coisinha, Josias, porque quem acabou de publicar, inclusive, defendendo a liberação do brasão foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, né? Falando que não é que ele falou assim, eu defendo a Constituição, não há provas. Ele acabou de fazer um vídeo, publicar nas redes sociais, saindo em defesa de brasão. Você acha que isso é um peso a mais? Como é que a senhora, deputada, analisa Eduardo Bolsonaro entrar nessa história e defender a soltura de Chiquinho Brasão? O bolsonarismo também é sustentado pela milícia. Lá no início, eu sou do Rio de Janeiro e sei o horror que são as milícias do nosso estado, que aterrorizam as pessoas e que tem, o que é mais característico da milícia, um braço no estado. As milícias estão dentro do estado, elegem vereador, elegem deputado, elegem senador, elegem presidente. E lá atrás, Bolsonaro defendeu, inclusive, a milícia como estratégia para enfrentar o tráfico de drogas, para enfrentar um outro domínio armado dos territórios do Rio de Janeiro. Eu estou falando isso porque eu não vou ser aqui leviana de fazer qualquer acusação da família Bolsonaro em relação ao caso Marielle, mas isso é possível dizer contundentemente. Há uma relação explícita entre a família Bolsonaro e as milícias. A gente tem Adriano da Nóbrega, o cara do escritório do crime, que foi morto recentemente, homenageado pela família Bolsonaro, com medalhas, com familiares nomeados em gabinetes da família Bolsonaro. Então, não me espanta a defesa de acusado de se envolver com milícia por parte da família Bolsonaro. Isso só me traz, assim, para não ficar apenas na denúncia, traz a responsabilidade que eu entendo da gente aqui no Parlamento Brasileiro, do governo federal, de entender que não dá mais para ser conivente com o que são as máfias no estado do Rio de Janeiro e em mais 15 estados da federação. A gente apresentou, inclusive, uma PEC aqui para que a gente possibilite, em casos de crime de milícia, a federalização da investigação. Isso hoje não está previsto na Constituição e a gente entende que isso garante a independência de crimes que estão completamente vinculados ao Estado nos territórios.